O artigo explora a vasta pesquisa de Phyllis Watson, que, ao longo de 20 anos e 80 caixas de documentos, investigou a dependência de Ellen White de Joseph Smith em suas primeiras visões e declarações extra-bíblicas. Phyllis Watson pretendia intitular seu livro A Conexão Mormon e, antevendo problemas de saúde, partilhou algumas de suas descobertas, agora divulgadas com a permissão de seu filho, Dennis Watson. A dependência ilusória do plágio. A pesquisa de vários acadêmicos, incluindo Walter Ray, Fred Veltman, D.M. Kenwright e Sidney Cleveland, demonstram claramente que Ellen White plagiou grandes quantidades de material. Contudo, o seu plágio raramente era textual, sendo mais sutil, com alterações de palavras e frases para dissimular a origem das ideias. O artigo menciona obras como White Lie de Ray, Whitewashed de Cleveland e The Life of Mrs. E. G. White, Seventh-day Adventist Prophet, Her False Claims Refuted, que registram ilustrações dessa cópia de ideias e pensamentos. Provar a dependência de um autor em relação a outro pode ser um desafio, especialmente quando o autor emprestador procura ocultar essa dependência. No entanto, a similaridade suficiente em palavras, estilo e assunto, especialmente com palavras incomuns ou sequências específicas, podem indicar plágio. Além disso, se um autor cristão usa ideias ou temas repetidos que não se encontram nas Escrituras, mas que são encontrados no trabalho de outro autor, isso também pode ser um indicador. Willie White, filho de Ellen White, reconheceu em 1926 que sua mãe admirava a linguagem de outros escritores e achava um prazer, uma conveniência e uma economia de tempo usar a linguagem deles, total ou parcialmente, para transmitir o que ela acreditava ter recebido por revelação. Numa declaração posterior, em 1984, Willie White revelou que sua mãe tinha sido prometida sabedoria na escolha dos escritos de outros que a capacitasse a selecionar as pedras da verdade do lixo do erro, mas que ela advertiu para não partilhar essa informação. Após a publicação do livro White Lie, de Walter Ray, que expôs o plágio massivo de Ellen White, os líderes denominacionais encarregaram o Dr. Fred Veltman de investigar O Desejado de Todas as Nações, um dos livros mais conceituados de Ellen White. O relatório oficial de Veltman, após 8 anos de pesquisa, concluiu que Ellen White não só copiou vorazmente obras de outros escritores, como ela e seus colaboradores deliberadamente mentiram para encobrir a verdade de suas cópias. Veltman destacou que Ellen White foi a responsável pela composição do conteúdo básico do texto, tomando expressões literárias de outros autores sem lhes dar crédito. Ele afirmou que Ellen White usou os escritos dos outros de forma consciente e intencional, e que ela e os que falaram em seu nome não admitiram e até negaram a dependência literária. O Dr. Veltman expressou sua preocupação pessoal com a integridade de Ellen White, considerando-o o problema mais sério a ser enfrentado em conexão com a dependência literária de Ellen White que atinge o coração da sua honestidade, da sua integridade e, portanto, da sua confiabilidade. Ao longo do seu ministério, Ellen White e Tiago White negaram consistentemente que suas visões ou testemunhos tivessem qualquer fonte que não fosse Deus. Tiago White afirmou em 1847 que Ellen não obtinha os sentimentos de suas visões de ensinamentos ou estudos anteriores. Ellen White, em 1873, disse que o anjo de Deus lhe falava e considerou perguntas sobre a origem de suas informações como um insulto ao Espírito de Deus. Em 1906, ela afirmou que seus livros continham a luz do céu e suportariam o teste da investigação. Contudo, o Dr. Veltman concluiu que o conteúdo do Desejado de Todas as Nações é, na sua maior parte, derivado e não original, e que não se pode reconhecer nos escritos de Ellen White sobre a vida de Cristo qualquer categoria geral de conteúdo ou catálogo de ideias que seja exclusivo para ela. Conexão entre Ellen White e o mormonismo. O artigo sugere uma possível influência dos Mormons nos primeiros anos de Ellen Harmon. Os Mormons estabeleceram-se em Saco Valley, em 1832, e em Portland, Maine, em 1835, áreas onde Ellen viveu.
Embora Ellen fosse criança nesses primeiros anos, em 1842, quando teve seu primeiro sonho de entrar num templo, já tinha 15 anos e tinha um apetite voraz por ler e pegar emprestado pensamentos, ideias e palavras de outras pessoas. É relevante que muitos parentes de Ellen White tinham ligações mormons, incluindo sua prima em segundo grau, Agnes Moulton Culbreth Smith, que se tornou esposa do profeta mormon Joseph Smith em 1842. A partir da hipótese de que Ellen White não foi a fonte original de grande parte de seus escritos e visões, o artigo compara algumas de suas visões com as de Joseph Smith. A primeira visão. A descrição de Joseph em 1 Nef 8 sobre um campo largo e espansoso, uma barra de ferro, um caminho estreito e apertado e pessoas apegadas à barra para atravessar uma névoa de desconfiança até chegar a uma árvore, tem paralelos notáveis com o sonho de Ellen White de 1868. Em seu sonho, ela descreve um caminho que se torna mais estreito, pequenas cordas que caíam de uma muralha e que foram avidamente agarradas para manter o equilíbrio, com a exclamação, "Temos apoio de cima". Ambos os relatos descrevem pessoas que se perdem do caminho ou vagam por estradas desconhecidas. O grande e espansoso templo. Joseph Smith também descreveu um grande e espansoso edifício no qual multidões entravam e depois apontavam o dedo de desprezo. Ellen White, em 1842, sonhou ver um templo para o qual muitas pessoas se aglomeravam, notando um imenso pilar que o sustentava e, ao entrar, sentiu frio e um sentimento de vergonha por ter que se humilhar diante das pessoas. Perder o caminho. Joseph Smith descreve uma névoa de densidade que levou aqueles que tinham começado o caminho a desviarem-se e perderem-se em caminhos proibidos. Ellen White, numa visão, viu que a luz atrás deles saiu deixando seus pés em perfeita escuridão e, tropeçando e tirando os olhos do alvo e perdendo-se de vista de Jesus, eles caíram do caminho no mundo escuro e mau. Libertação de cordas. Em 1 Nef 7, Joseph Smith relata que foi amarrado com cordas, que orou ao Senhor e recebeu força para estourar essas bandas. Ellen White descreve ter visto grupos unidos por laços e, depois de uma oração fervorosa e angustiante, os que oravam estenderam as mãos e finalmente quebraram as cordas que os prendiam. Profecias similares. O artigo aponta para semelhanças nas profecias sobre a Guerra Civil Americana. Joseph Smith previu em 25 de dezembro de 1832 que a guerra começaria com a rebelião da Carolina do Sul. O Sul se dividiria contra o Norte e chamaria outras nações, como a Grã-Bretanha, e que os escravos se levantariam contra seus mestres. Ellen White, em 4 de janeiro de 1862, previu a rebelião do Sul, a continuidade da escravidão a provocar outra rebelião e que a Inglaterra está estudando se é melhor tirar proveito da atual condição fraca de nossa nação e aventurar-se a fazer guerra contra ela. Nota-se que a previsão de Ellen White sobre a Inglaterra na Guerra Civil ocorreu quase 30 anos após a de Joseph Smith e no meio da guerra, sugerindo que ela poderia ter acesso ao livro Doutrina e Convenentes de Joseph Smith. Outra profecia similar diz respeito à ideia de que alguns indivíduos não experimentariam a morte antes da volta de Cristo. Joseph Smith, em 3 Nef 28, falou de alguns que nunca provariam da morte e viveriam para ver as obras do Pai até a sua glória. Ellen White, em 1956, numa conferência, declarou que tinha uma visão solene. O anjo disse, alguns alimento para vermes, outros sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão na terra para serem transladados na vinda de Jesus. O artigo menciona que Ellen White se recusou a publicar a lista daqueles presentes que supostamente não morreriam, e uma lista feita por outra pessoa não faz sentido, pois todos os nomes citados já faleceram. A mensagem de saúde e o mormonismo. A autora Cheryl Granger citou Ellen White a afirmar que, tal como Adão e Eva perderam o Éden pela condescendência ao apetite, a única esperança de recuperá-lo é pela firme negação de apetites e paixões. Curiosamente, essa ideia reflete os ritos de iniciação mormons, onde os iniciados juram uma lembrança constante de que desejos, apetites e paixões devem ser mantidos dentro dos limites que o Senhor estabeleceu, um conceito que não se encontra diretamente no relato de Gênesis. Conclusão. O artigo conclui
que apesar de Ellen White ter escrito algumas coisas acuradas, seus escritos contêm erros misturados com a verdade, tornando-os ainda mais perigosos. Esses erros incluem muitas adições não bíblicas às Escrituras, contradições flagrantes com as Escrituras e autocontradições, contradições a fatos históricos e científicos, cerca de 10 falsas profecias e algumas falsas visões, declarações falsas sobre outras pessoas, visões baseadas no que outros lhe disseram ou informações extrabíblicas, incluindo os escritos de Joseph Smith. Plagiar massivo e enganoso de bons escritores evangélicos enquanto afirmava que recebia as informações de Deus. Muitas declarações que minam, confundem ou contradizem o Evangelho.